Então, pessoal, boa noite a todos os presentes aqui comigo hoje. Tem mais um chegando. Esperei das 7h20 começar a falar, chegou mais um. Chegou a Priscila. Tá entrando aqui. Então, vamos lá. Estou eu agora aqui, mais 8 colegas presentes aqui nesse momento. Kathleen está chegando agora também. Oi, Kathleen. Eu vou tirar a camisa, tô suando. Que horas são? 7h19. Então, vamos lá, meus caros. Semana passada eu trouxe para vocês aquele software, né, que eu achei que a gente podia usar ele mais de uma aula, né? Aquele software. Porém, não dava, né? O software, eu fiz um teste inicial nele, eu achei que era tranquilo usar ele. Vocês conseguiram fazer o cadastro no software, mas não tem muito mais além do que eu fiz com vocês ontem, entendeu? Porque a partir daquele ponto eu já tenho que pagar os adicionais. Então, ele era gratuito, e a gente vê que o que é gratuito é bem limitado, né? Uma empresa, para controlar só aquilo, nem direito ao controle de estoque a gente tinha acesso a ele. Então, eu não vou conseguir continuar com ele na aula de hoje, que eu tinha programado fazer mais de uma aula com aquele software online. Eu não vou conseguir, porque vocês já fizeram o que tinha que fazer no software semana passada, vocês não têm dificuldade com relação a isso, tá? Então, como é que ficou a nossa vida? O diretor acadêmico, né, o Valbert, ele quer que a gente faça no mínimo uma aula no laboratório, diz que vão ajeitar lá para a gente fazer aula junto. Parece que o pessoal vai disponibilizar máscara para a gente fazer essa aula agora no mês de junho, tá? Ele quer no mínimo uma aula lá. Vamos fazer essa uma aula, vamos deixar só uma aula pendente. Na minha conta aqui, a gente tem a aula de hoje, então, mas a da semana que vem, tá? Que ainda faremos nessa modalidade online. E daí, na última semana, ou a gente já vai para Anhanguera, ou a gente vai esperar essa data de junho que eles vão me posicionar. Mas daí até a semana que vem, eu já tenho essa posição aí de quando que vai ser essa aula que a gente vai fazer no laboratório. A gente combina, a gente vai lá, usa máscara, todo mundo com cuidado. Se tiver alguém gripado, não vai, tá? Se tiver alguém gripado, eu não vou por falta, não vai, pelo amor de Deus. E a gente faz essa aula, acho que vai ser tranquilo, uma aula só para a gente mexer no software da MasterMac, tá bom? E daí eu entrei, eu falei, bom, já que eu não consegui usar um software que eu demorei para achar, quando eu achei o que era gratuito, vocês mataram numa noite só, vocês já fizeram tudo que tinha que fazer com gratuito, não tinha mais nada a se fazer. Eu fui no site da MasterMac, eu tenho acesso como professor a algumas informações a mais da MasterMac, e eu fui atrás de algumas informações para eu dar uma aula de vocês sobre o software. E daí, dentro da MasterMax, ele tem alguns cursos prontos lá, tá? E eu acabei achando um curso bem interessante de gestão de escritório contábil. Então, assim, eu sei que nem todo mundo está na área de escritório, mas não tem como eu não falar com o pessoal de práticas contábeis sobre o dia a dia do escritório contábil. Então, quem não está dentro do escritório, mas está na indústria, está no comércio, de alguma forma é importante saber o funcionamento de um escritório, tá? E daí eu entrei nesse curso, são alguns vídeos, eu assisti um vídeo que eu gostei muito, que é um vídeo que vai falar das tendências, né? Deixa eu até passar aqui o slide. Vai falar das tendências do mercado contábil. Eu achei interessante, porque ele sai um pouco da caixinha, ele fala umas coisas novas, né? Então, eu acredito que o mercado contábil ele tem esse jeitão, essa característica há mais ou menos uns 70 anos, né? Desde 1950 era mais ou menos desse jeitão que é hoje. Professor, mas tem a questão da informática que não tinha, que mudou. Sim, evolucionou. Mas o pensar ainda, ele já é um modelo de negócios antigo. Quem está em escritório de contabilidade sabe o que eu estou falando. Quem trabalha para alguém dentro do escritório de contabilidade vê as críticas que se tem do modelo atual de negócios, né, com relação a isso.
Então, assim, vocês vão sair no mercado e vocês vão pegar um momento em que muitas o modelo de negócio dos escritórios vão estar mudando, na verdade, eles já estão mudando, né? Então, se vocês entenderem as novas formas de atuar nesse mercado de escritório contábil, vocês serão buscados, procurados por escritórios para trabalhar nos grandes escritórios, né, que seguirem essa mudança, ou então vocês vão ser os empresários que vão fazer essa mudança. Agora, a tendência, geralmente as grandes tendências, não tem como você ir contra ela, tá? Então, se tem uma grande tendência, não tem como você nadar contra a maré, visto que o mercado todo está indo para essa nova tendência. Então, o que eu bolei para a aula de hoje, que eu acho que vai ser proveitoso? Assim que foi 15 dias atrás, a gente falou de avaliação de empresa, eu achei que foi muito válido aquela apresentação que eu fiz para vocês sobre como avaliar uma empresa, é importante a gente ter noção disso. A semana passada a gente falou de um sistema de cadastro, e na verdade cadastro é aquilo mesmo, não tem muito mais que inventar, alguns cadastros são mais detalhados e outros menos detalhados. E hoje eu acho que esse assunto vai ser de bastante valor para vocês. Esse vídeo da gestão de negócios contábeis, as tendências desse mercado. Eu não consigo dar uma senha para cada um de vocês assistirem o vídeo dentro da Mastermark. Eu não consigo fazer isso. Do mesmo modo, eu também não consigo baixar o vídeo, tá? Quem trabalhou comigo um semestre atrás, lembra que eu fiz uma senha geral e distribuí para os alunos, né? Era alunos.anguera@mastermark e tal. Só que o sistema deles descobriu e bloqueou aquele usuário. Então, eu percebi que eles não gostam que façam isso, tá? Como eu tenho uma quantidade limitada de usuários, não tem como eu fazer uma senha para cada um. Eu tinha feito uma senha geral, mas que acabou eles não me autorizando a usar mais, tá? Então, hoje a gente vai assistir o vídeo da Mastermark através do Teams. Então, eu vou projetar o vídeo da minha máquina, tá? Para vocês. E vocês vão assistir o vídeo através do Teams, tá bom? São mais ou menos 50 minutos de vídeo, tá? Essa aqui é a atividade que já vou estar passando atividades para vocês terem noção de que vocês têm que focar no vídeo, a informação que tem que ser focada no vídeo. E depois, ao final, daí vocês montam para mim uma tabelinha, que daí é o que vai valer a pontuação da atividade de hoje, né? Lembrando que a nossa disciplina é práticas contábeis, então é muito forte essa questão dos pontos e toda a aula eu tenho que trabalhar em cima disso, né? Eu tenho que trabalhar em cima de uma prática, tá? Então, o que eu estou pedindo hoje, tá? Quais são as 5 mega tendências do mercado contábil e qual a característica de cada uma? Não adianta você me contar qual que é o nome de cada tendência. Eu quero saber a característica de cada uma de acordo com o que cada um conseguiu pescar. Então, eu estou pedindo para vocês montarem uma tabelinha. Nada demais. Uma página está de bom tamanho, tá? Não precisa de nada mais além disso, né? Então, monta uma tabelinha e põe lá tendência 1, quais são as características dela. Tendência 2, a característica dela. Tendência 3, a característica dela. Tendência 4. Eu acho que esse raciocínio sobre o nosso mercado, sobre o fazer de contabilidade, sobre o negócio contábil, ele é muito válido agora que vocês estão no meio do curso. Até mesmo porque muitos de vocês já saem empresários, já saem montando um escritório. E os escritórios grandes que vão passar por essas mudanças vão precisar de profissionais que entenderam quais são essas mudanças no mercado, tá? Então, para quem chegou agora, a Aline chegou agora, tem mais um que acabou de chegar, é só repetir. Então, hoje a nossa atividade vai ser: eu vou passar um vídeo através do Teams para vocês, espero que dê tudo certo, tá? Vocês ouçam o som com clareza do vídeo. Esse vídeo tem mais ou menos 50 minutos, e depois vocês vão fazer essa atividade para mim, né? Dizer quais são as 5 megatendências do mercado contábil que o vídeo vai tratar, e apresentar isso numa forma de tabela, no máximo uma página, tá? Se me entregar hoje, máximo 500 pontos, é claro que tem a minha avaliação em cima disso. Se me entregar até a semana que vem, daí
O máximo é 400 pontos, tá? A Agatha chegou agora, tá na tela, tá, Agatha? A nossa atividade do dia, tá? Para ficar atento a isso, veja que tá na tela. Eu já vou me ajeitar aqui para projetar para vocês o vídeo, tá bom? Já tá aqui no jeito aqui para mim. Eu não consigo baixar o vídeo para compartilhar com vocês. O vídeo vai passar na minha máquina, da minha máquina vai passar pelo Teams para vocês. Se tiver alguém que não tiver com áudio no vídeo e tal, me avise, tá? Porque às vezes eu não percebo. Não tem como eu perceber com clareza se vocês estiverem sem áudio. Vamos lá. Então é isso aqui que é para ser feito. Acabando o vídeo, pessoal, eu volto a conversar com vocês antes da gente encerrar, tá bom? Tem mais um bate-papo com vocês aí. Ah, tá. Só mais uma coisa. As mega tendências caem na prova, tá? Eu gostei do assunto. Eu acho importante cair na prova e é simples, né? Mais uma coisa para facilitar a vida de vocês aí na prova. Bora lá. Se tiver sem áudio no vídeo, por favor, alguém me avise no áudio aqui, que senão eu não vou saber. Bora lá. Sobre essas megas tendências, Silvia, é só voltado a escritório de contabilidade ou pode abranger mais alguma coisa? Eu acho que ele pode abranger, não, pode abranger mais alguma coisa, mas ele é bem específico para escritório, isso que eu gostei, entendeu? Porque a gente acha muita coisa no mercado em geral, mas não fala muito de escritório. Pode falar, filho. Em relação ao trabalho, as 5 mega tendências, pode abranger mais alguma outra área ou tem que ser específico do escritório? Não, acho que se você quiser escrever um pouco mais, pode. Mas você vai ver que no vídeo aqui, ele trata bem voltado para escritório. Eu achei legal justamente isso, que ele vai tratar de escritório. Você ouviu o começo do vídeo? Saiu o som aí, Alan? Saiu sim. Então, beleza. Bora lá. Você está preocupado com o SPED, com o social, com os altos custos do seu escritório, com a concorrência desleal e com a pouca valorização do seu trabalho? Meu nome é Roberto Duarte e vamos começar a primeira aula do curso de Gestão de Escritórios Contábeis na Universidade Mastermac. O nosso objetivo é agregar valor para os seus serviços e melhorar os seus custos. Nessa primeira aula, iremos apresentar as mega tendências que influenciam os escritórios contábeis no Brasil e esse conteúdo é muito importante para você planejar suas ações de curto e médio prazo. Nós vamos começar a nossa primeira aula contando uma história para você. Talvez você já tenha conhecido, já tenha escutado essa história em algum lugar, mas ela é muito importante para nos contextualizar. A gente vive num Brasil hoje cheio de crises, cheio de ameaças e desafios. E essa história é uma metáfora que nos traz uma grande lição. Certa vez, o dono de uma indústria de calçados recebeu um convite para participar de um lançamento de uma indústria em um determinado país. Aí ele convidou 2 dos melhores vendedores que ele tinha para fazer uma pesquisa de mercado nesse país. Eles passariam lá 6 meses. Quando eles voltaram, o primeiro vendedor chegou para o chefe e falou o seguinte: chefe, perdi meu tempo. A hora que eu desci do avião, eu perdi toda a esperança que eu tinha no nosso negócio. Eu percebi que as pessoas estavam ali, ninguém usava sapato. Logo em seguida, veio o segundo vendedor e disse exatamente isso. Chefe, eu perdi meu tempo. A hora que eu desci do avião, eu vi que ninguém usava sapato. Nós estamos perdendo o nosso tempo. A gente devia ter montado essa indústria lá há 6 meses. O que eu quero dizer com isso? Problemas nós temos em todo lugar. A questão é, como que você vai encarar esses problemas? Da forma que não dá para fazer nada ou da forma que dá para aproveitar uma grande oportunidade de negócio? Hoje no Brasil, nós vivemos uma situação similar.
O país que nós vivemos é o campeão de empreendedorismo, segundo uma pesquisa global. Nós temos mais de 36% da nossa população envolvida em alguma atividade empreendedora. O nosso país ganha da China, dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Japão, da Índia, da África do Sul, da Rússia e da França. Nós temos exatamente 45 milhões de pessoas envolvidas com alguma atividade empreendedora. O nosso problema é que uma segunda pesquisa, o Índice Global de Empreendedorismo, nos coloca em 100ª posição nesse ranking. Por quê? Na primeira pesquisa, os aspectos quantitativos são analisados. Na segunda pesquisa, são analisados apenas aspectos qualitativos. E nós somos muito bons aqui no Brasil na percepção de oportunidades. A gente tem uma capacidade muito grande de identificar oportunidades de negócio e por isso nós tiramos nota máxima nesse critério. Agora, nos outros 13 critérios, a gente foi muito mal. O grau de internacionalização das nossas empresas, o índice de crescimento, inovação em processo, inovação em serviços, a competição, o capital humano, o uso de tecnologia, tudo isso a gente foi muito mal. E é justamente aí que eu quero concluir com vocês. Nós temos hoje 45 milhões de negócios no Brasil, dos quais 10 milhões são legalmente constituídos. Ou seja, estamos num país de empreendedores com os pés descalços. Cabe a nós tomarmos uma posição e entendermos que há grandes desafios, mas também há grandes oportunidades de negócios, em especial para o setor contábil. Nós vivemos um mercado em transformação no setor de escritórios contábeis, e para isso eu vou explicar para vocês quais são os modelos mais comuns que nós vivemos hoje, que nós temos hoje em funcionamento no nosso país. Um escritório contábil normal, ele atende basicamente a qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de pessoa física. O relacionamento que este escritório tem com seus clientes é personalizado, ou seja, cada cliente é tratado como único. A oferta de valor deste escritório para seus clientes é conformidade legal, ou seja, vamos fazer tudo que está correto de acordo com a legislação tributária, trabalhista e fiscal. Os canais de atendimento que os escritórios em geral usam são e-mails, telefonemas, sites, motoboy e reuniões presenciais. As principais fontes de receita são os honorários mensais e os serviços eventuais que são prestados pelo escritório a seus clientes. Como atividade-chave, nós temos as escriturações, a contábil e a fiscal, e temos também o processamento das rotinas trabalhistas. Além dessas duas, temos as orientações e o controle e coleta de documentos. Como recursos principais, recursos chaves, nós temos os profissionais, as pessoas que trabalham naqueles escritórios, pois sem as pessoas não é possível fazermos nada dentro de uma organização contábil, e temos os sistemas, a tecnologia da informação. Os parceiros do escritório, em geral, são as empresas de tecnologia, as consultorias e as empresas de treinamento. E a principal fonte de custos são os profissionais, ou seja, a folha de pagamento do próprio escritório, as instalações e o custo ligado à tecnologia da informação. Este é o perfil de um escritório normal aqui no Brasil, de um escritório médio. Entretanto, a FENACON, junto com o Instituto Vox Populi, fizeram uma pesquisa e detectaram que 75% dos escritórios contábeis no Brasil não tem integração entre os seus clientes e o próprio escritório. Integração que eu digo do ponto de vista tecnológico. E isso reflete um modelo de negócios que eu venho falando desde 2007, que é aquele famoso B2B do envelope pardo. Ou seja, o motoboy vai até a empresa, busca os documentos, volta para o escritório e entra naquele processo que vocês conhecem muito bem. O digita, digita, imprime, imprime, tica, tica, confere, confere, não bate, não bate, digita de novo, imprime de novo, confere de novo, não bate de novo, transmite e depois retifica. Este modelo traz como consequências alguns problemas graves, como, por exemplo, o retrabalho, que obviamente aumenta o custo do próprio escritório, e mais ainda, aumenta o risco fiscal, tributário e trabalhista. Neste modelo de escritórios, o normal, a coleta de documentos e editação passa a ser atividade-chave. E aí eu pergunto para os senhores, qual dos senhores, das senhoras, que estudou ou que pretende manter um escritório contábil,
com atividade-chave para coletar e digitar documentos, né? E, obviamente, como eu já disse, este processo, além de gerar um aumento de custo decorrente do retrabalho, aumenta o risco também de execução das atividades tão importantes no escritório contábil. Recentemente também eu realizei uma pesquisa com mais de 800 escritórios contábeis no Brasil e detectei que apenas 10% deles têm a segmentação de mercado definida. E aí eu vou contar uma história para vocês. Imagine que você chegue lá até uma cidade que você não conhece e pergunte para um amigo assim: olha, eu estou com um problema aqui na minha garganta e quero fazer uma consulta em um determinado médico. Qual é o médico que seu amigo vai te indicar? Possivelmente será um especialista, um otorrino. É claro. Por quê? Porque o otorrino, o especialista, te dá segurança e te dá autoridade na execução daquele problema que você tem. É claro que o clínico geral também poderia resolver o problema, mas o ser humano trabalha com uma situação de risco quando está envolvida alguma atividade crítica para o seu negócio. Então, lembre-se, quando você for procurar alguém, normalmente as pessoas indicam um especialista. E no mercado contábil, nós temos 10% dos escritórios apenas trabalhando de forma segmentada. Agora, é muito importante que a gente entenda exatamente o que significa segmento de mercado, pois há uma confusão muito grande com relação a esse conceito. Segmento de mercado é um pedaço do seu mercado. Então, se você atua com empresas, quando a gente fala assim, pequenas empresas, é um pedaço de um mercado maior. Agora, muita gente se confunde segmento com ramo de atividade ou porte das empresas. Quando a gente vai segmentar a atuação, a gente procura definir características mais específicas, como, por exemplo, as padarias de uma determinada região, que atuam num determinado regime tributário, que tem uma determinada atividade específica ou uma característica, como, por exemplo, a dificuldade com relacionamento entre o fisco e a empresa, ou dificuldade de implantação do sistema de emissão de cupom fiscal. Ou seja, quanto mais detalhes você souber sobre o seu segmento, quanto menor for a caracterização, ou quanto maior for a caracterização do seu segmento, mais fácil fica de você conseguir a autoridade e a referência naquele determinado pedaço de mercado. Uma outra informação importante que eu capturei nessa pesquisa realizada recentemente foi com relação aos indicadores de controle. Eu perguntei aos donos de escritório contábil se eles têm indicadores para controlar a sua operação e qual era a periodicidade que eles controlavam esses indicadores. A resposta foi 22% apenas dos escritórios que responderam à pesquisa têm indicadores definidos e controlados. Isso mostra para a gente que 80% do mercado ainda sequer tem os conceitos básicos de gestão empresarial, porque, afinal de contas, o que não se mede, não se gerencia. Voltando à pesquisa da FENACOM, foi perguntado, durante essa pesquisa, se os escritórios quantificam, ou cobram, ou valorizam o lançamento contábil na hora de dar o preço ao seu cliente. E 96% responderam que não consideram os lançamentos contábeis na hora de dar os preços para os seus clientes. Ou seja, não há consideração de quantidade, de volume de lançamento contábil na etapa de precificação dos serviços contábeis prestados. A mesma coisa foi perguntada com relação a lançamentos fiscais, a procedimentos trabalhistas e, em geral, um número muito grande de escritórios contábeis sequer considera o volume de trabalho na hora de precificar os seus serviços. Uma das questões muito discutidas hoje em dia é que, será que somente o critério de precificação com base na fórmula custo mais margem igual ao preço é suficiente para o mercado de serviços contábeis? Em certas situações, isso por si só não vale. Por exemplo, se buscarmos um determinado segmento, onde aqueles empresários que estão naquele segmento não valorizam serviços de alto valor e querem apenas receber as DAS, DARF, GPS e outras obrigações acessórias, será que eles estão dispostos a pagar a mais para receber aquilo que eles não querem?
como consultorias, como informações gerenciais. Então, temos que ficar muito atento. Claro que a medição, que a aferição do custo de uma organização é fundamental. Porém, aplicar a margem em cima de um custo de um serviço que não é aceito pelo seu segmento, te leva a uma situação de risco de sobrevivência no mercado. Por isso que o entendimento do segmento que você atua é fundamental, inclusive, para a estruturação dos seus custos principais. Vamos agora analisar um outro aspecto. Naquela pesquisa que eu realizei, eu perguntei assim: escritório, some a quantidade de horas trabalhadas no total dos seus colaboradores. Quanto tempo que você se dedica, ou quanto tempo que as pessoas se dedicam para calcular tributos, para cumprir obrigações acessórias e atender à fiscalização? A resposta média foi 65% total do escritório. Por outro lado, eu também perguntei quanto tempo que você demanda, que você gasta efetivamente para gerar informações gerenciais para os seus clientes e apresentá-las a eles. A resposta média foi 10% do tempo. Analisando ainda o modelo de negócios do escritório contábil, eu pergunto para vocês o seguinte: ora, a ciência da riqueza, a ciência contábil, não tem como matéria-prima a informação empresarial? Então, o seu cliente não só é cliente, como também fornecedor-chave de um recurso fundamental para o seu modelo de negócios. E esse recurso chama-se informação empresarial. Vamos analisar esse aspecto, então. Imagine que você faz goiabadas e sua matéria-prima é goiaba. Se o seu fornecedor de goiaba atrasa na entrega da matéria-prima, o que acontece com a sua produção? Atrasa. Agora imagine que você não consegue, ou que você não pode, que você tem compromissos com relação à entrega das goiabadas. O que você tem que fazer? Aumentar seu custo, pagar horas extras e trabalhar a mais. E isso não só aumenta custo, como também aumenta o risco daquela produção. E imagine também agora que o seu fornecedor de goiabas te entregue carregamentos de goiabas boas e ruins. O que você tem que fazer? Também aumentar o custo, separando o que é bom do que é ruim. E isso, obviamente, também aumenta o seu risco. Agora imagine num escritório contábil, o seu fornecedor de informações empresariais, que é o seu cliente, atrasando na entrega das informações, ou entregando informações erradas ou incompletas. Isso danifica o seu modelo de negócios como um todo, ou seja, aumenta o seu custo e o seu risco. Mais ainda, pense naquele médico, naquele otorrino, naquele especialista que eu comentei no começo dessa aula. Você chegou no consultório, pagou uma consulta, pagou em dinheiro, uma consulta particular, colocou R$500 na mesa dele e espera, obviamente, um atendimento personalizado, espera, obviamente, um atendimento sob medida para o seu caso. E aí o médico, então, chega para você e fala assim: Roberto, eu sei que você pagou por 1 hora, mas eu vou te dar só 5 minutos do meu tempo. Porque os outros 55 minutos eu tenho que fazer relatórios para as agências fiscalizadoras, para o Ministério da Saúde, para o Plano de Saúde e tudo mais. Essa consulta ficou cara ou barata? É claro que ela ficou muito cara. E é essa percepção dos clientes de escritórios contábeis. Se você se dedica apenas 10% do seu tempo para a produção de informações que interessam ao seu cliente, na cabeça dele, ele paga para você trabalhar para o governo. Então, nós temos 2 situações críticas com relação a esse modelo de negócios que é utilizado pela maioria dos escritórios contábeis no Brasil, que aumentam significativamente os seus custos e seus riscos. Mais ainda, nós vivemos uma situação peculiar com relação a estrutura de negócios de um escritório contábil. Se você atende a todos os segmentos, imagine só a seguinte situação. Você acabou de montar o seu escritório. Em geral, criou uma sociedade com um amigo, um colega de faculdade, montou o seu escritório. E você foi, em seguida, conversar com um amigo seu, um empresário, o dono de uma indústria. E chegou para ele e explicou para ele que você acabou de montar um escritório e que queria muito que ele fosse seu cliente. Então, você negocia os honorários com ele,
ele aceita ser seu cliente, e aí você volta lá para o seu escritório e fala assim para o seu sócio: olha, acabamos de fechar um contrato com uma indústria, então a partir de agora você vai ter que se preocupar muito com o PIS, COFINS, IPI, ICMS e todas as questões relativas à indústria. No dia seguinte, você vai até uma padaria e conversa com aquele seu amigo que montou uma padaria. E da mesma forma fecha um contrato novo. Aí você volta para o seu escritório e fala assim para o seu sócio: sócio, agora você tem que estudar tudo sobre padarias, o ICMS, o emissor de cupom fiscal ou a nota fiscal eletrônica para consumidor e outras coisas relativas à padaria. No dia seguinte, você vai até uma clínica médica daquele amigo seu que é médico, e aí volta e fala a mesma coisa para o seu sócio. Agora você tem que aprender tudo de ISS. Enfim, aonde eu quero chegar? Para cada segmento, para cada cliente novo, você agrega custos ao seu modelo de negócio. Custos na execução de atividades, custos no aprendizado e riscos na execução dessas atividades. Porque, como você sabe, o Brasil é um país complexo. Nós temos 45 alterações em normas legais por dia, só na questão tributária, e temos também uma legislação trabalhista extremamente subjetiva, que nos gera 2.600.000 novos processos trabalhistas por ano. Ou seja, os riscos são inerentes à execução da atividade empresarial no Brasil. Porém, quando você começa a atuar de forma não segmentada, você multiplica os riscos e divide as receitas. Aonde eu quero chegar? Trabalhando dessa forma, um escritório contábil trabalha com a deseconomia de escala. O que é isso? Para cada receita marginal, você tem um custo marginal superior àquela receita. Ou seja, quando analisamos este modelo de negócios, onde não há segmentação, onde você atende a todos os segmentos ou a todo mundo, empresas e pessoas físicas, o risco é muito grande, o custo é muito grande, a oferta de valor é muito baixa, porque ela não é percebida pelos seus clientes, e isso cria o que eu chamo de pior modelo de negócio do mundo. Do contrário, nós iremos aprender ao decorrer desse curso como criar o melhor modelo de negócios do mundo. Um outro tópico que vamos abordar diz respeito à satisfação de clientes e sua lealdade. Recentemente, tivemos a divulgação de uma nova metodologia de mensuração da lealdade dos clientes. Essa pesquisa se chama Net Promoter Score. Provavelmente até vocês já participaram dessas pesquisas em companhias aéreas, em empresas de telefonia. Ela funciona da seguinte forma: e assim que você consome um determinado serviço, você recebe uma mensagem pedindo para dar nota de 0 a 10 com a seguinte pergunta: você indicaria a nossa empresa, os nossos serviços, para um determinado amigo seu? Dependendo da nota que você dá, você é classificado como promotor, como detrator ou como neutro. Se você dá nota 9 ou 10, você é um promotor daquela empresa. Se você dá nota de 0 a 6, você é um detrator. E se você dá nota 7 e 8, você é neutro. Você sequer é considerado naquela pesquisa. Para vocês terem uma ideia, essa nota final é calculada da seguinte forma: o percentual de promotores menos o percentual de detratores. E isso dá uma nota líquida, que pode ser positiva ou negativa. Para vocês terem uma ideia, a Apple obteve nota mais 67, a Samsung mais 54, o American Express mais 45 e o McDonald's obteve nota menos 8, ou seja, negativa. Isso significa que eles têm mais detratores do que promotores, mais gente falando mal daquela empresa do que falando bem, indicando. Agora vocês podem perguntar o seguinte: e a pesquisa de satisfação? Ora, você pode entrar e perguntar: você está satisfeito com esse sanduíche que você comeu? Sim. Você indicaria para um cliente, para um amigo? Não. E esta é a grande diferença conceitual entre satisfação e lealdade de clientes. Ora, ano passado eu fiz essa pesquisa com escritórios contábeis. Eu detectei com os clientes dos escritórios contábeis que a nota foi menos 9. Isso significa o quê? Que há mais clientes de escritórios contábeis falando mal dos seus escritórios do que falando bem. A notícia boa é que 33% dos entrevistados
são promotores dos seus escritórios e 42% são detratores. Na prática, esses números todos comprovam algo que eu já tenho percebido. Cerca de 1/3 das organizações contábeis no Brasil tem alto nível de gestão, tem alto nível de fidelização e tem também uma proposta de valor dentro do seu modelo de negócios bastante interessante, bem diferente, inclusive, da média de mercado. Ou seja, é o lado bom. O lado ruim, ou o lado desafiador, é que 42% das organizações contábeis precisam ainda investir muito em gestão, em tecnologia e educação. Nessa mesma pesquisa que eu realizei, na Net Promoter Score, com clientes dos escritórios contábeis, eu perguntei, que aliás faz parte da própria metodologia, quais são as mudanças que o seu escritório contábil deveria fazer para ter uma nota melhor. E as respostas foram das mais diversas. Uma que eu considerei muito interessante foi a seguinte: a atuação do meu escritório tem que ser mais proativa e consultiva. Ele tem que trazer soluções para problemas que eu nem sei que eu tenho e aproveitar melhor as ferramentas digitais. Muita gente deve se perguntar assim, poxa, mas como que eu vou trazer solução para um problema que eu nem sei que meu cliente tem? É exatamente esse o papel de qualquer pessoa que se proponha a agregar valor para o seu cliente. Trazer soluções para problemas que ele não sabe. Quando você vai a um médico, você sabe o que você tem? Ou espera que o médico te indique qual é o seu diagnóstico e qual é o prognóstico, qual é o tratamento. Da mesma forma, as empresas esperam que você mostre para ela os problemas e as soluções, fazendo um bom diagnóstico. Uma outra resposta que eu obtive foi o seguinte: automatizar processos e me ajudar com o desempenho do meu negócio, com conselhos administrativos e direcionamento na tributação. Uma terceira resposta foi a seguinte: informatizar, criando um portal completo de relacionamento com os clientes, de forma que eu possa acompanhar a vida contábil e trabalhista da minha empresa e tirar dúvidas pela internet direto, sem ter que usar telefones, e-mails ou mesmo reuniões. Uma quarta resposta, dentre várias que nós obtivemos: maior disponibilidade e maior entendimento do setor que eu atuo. Ou seja, na prática, vários clientes estão pedindo atuação mais proativa, um modelo de negócios de maior valor e maior entendimento da gestão da própria empresa. Agora, nesta metodologia, nesta pesquisa, no NPS, no Net Promoter Score, para os clientes que são promotores, aqueles que gostam muito, que divulgam os seus escritórios, foi feita a seguinte pergunta: o que o seu escritório, o escritório que te atende, sabe fazer muito bem? E você imagina qual foi a resposta? A resposta foi muito simples: me deixar tranquilo. É isso que as empresas querem. Ficar tranquilas com relação às questões trabalhistas, tributárias, fiscais e contábeis. Se você conseguir isso, você terá uma legião de promotores. E você só consegue isso, obviamente, com um modelo de negócios perfeito para o seu segmento de mercado. Ao criar um modelo de negócios perfeito, você para de competir por preço, você deixa de prestar serviços comuns e passa a agregar valor, saindo daquele mercado de alta concorrência e baixo preço, e passa a atuar no mercado de baixa concorrência e serviços inovadores. Essa é a diferença entre o Oceano Vermelho e o Oceano Azul. Por isso que nós estamos aqui. Ao longo deste curso e de outras aulas, nós trabalharemos exatamente como você irá sair do Oceano Vermelho e ir para o Oceano Azul. Essa tarefa não é fácil. Claro que não. Mas exige muito trabalho, muita disciplina e, sobretudo, muito estudo. Por isso que nós estamos aqui hoje. Resumidamente, a grande transformação, o grande desafio que a maior parte das organizações contábeis no Brasil precisa passar é a criação do mindset empreendedor. O que significa isso? Mindset é pensamento, é forma de pensar. Eu sei que você passou boa parte da sua vida estudando.
trabalhando, virando noites estudando, virando noites trabalhando, estudando questões tributárias, questões fiscais, contabilidade. Isso é muito importante. Sem isso, não há como prestar um bom serviço. Porém, para ser diferente, para prestar serviços de alto valor com a percepção do seu cliente, para criar um modelo de negócio perfeito, não basta. Você precisa estudar também, estudar empreendedorismo, estudar gestão de recursos humanos, gestão de tecnologia, gestão de custos, gestão estratégica de negócios. E é sobre isso que nós estamos falando. Este, atualmente, é o maior desafio do setor contábil, na minha percepção. E agora eu vou mostrar para vocês uma série de tendências globais que estão sendo colocadas aqui no Brasil e que vão acelerar esse processo de transformação do modelo de negócios contábeis em um modelo globalmente competitivo de alto valor agregado. Uma das macro tendências globais, uma das mega tendências globais é o estabelecimento de franquias, seja no setor contábil ou em outro setor. E você deve estar se perguntando assim, o que é franquia? Franquia no setor contábil? Como que isso pode acontecer? Franquia só acontece mesmo em loja de sanduíche, em locadora de automóveis, em hotéis. Mais ou menos. Vamos entender o seguinte, no mundo existe um ranking das top 100, das maiores redes de franquias do planeta. As primeiras, obviamente, são aquelas ligadas à área de fast food, hotéis e locadoras de automóveis. Mas nós temos também um ranking top 500, que considera critérios, obviamente, diferentes daquele ranking top 100. Entretanto, em todos os dois rankings, nós temos 3 redes de franquias americanas figurando como as principais do mundo. Nós temos, nos Estados Unidos hoje, a Liberty Tax, que ocupa a posição 45 no ranking top 500 e a posição 61 no ranking top 100. Nós temos a HR Block também, que figura na posição 58 e na posição 48, respectivamente. Ao todo, franquias, redes de franquias de escritórios contábeis nos Estados Unidos, registradas na Associação Internacional de Franchising, nós temos 14 redes funcionando hoje nos Estados Unidos. A maior delas, e é que eu pretendo conduzir aqui um estudo de caso para vocês entenderem como que isso funciona no resto do mundo, chama-se Liberty Tax. E eles começaram nos Estados Unidos de uma forma bastante interessante, que eles focaram, basicamente, o crescimento deles se deu inicialmente com base no processamento de imposto de renda lá nos Estados Unidos, focados num público específico, no público de hispânicos, famílias que tiveram origem, que têm origem de imigração e que não conheciam a legislação tributária americana, não conheciam o imposto de renda americana. E cresceram e se tornaram a maior rede hoje de franquias nos Estados Unidos. Eles foram fundados em 1997 e hoje contam com mais de 4.000 escritórios instalados em todos os Estados Unidos e Canadá. Além de lojas físicas que eles têm hoje, estabelecimentos, escritórios contábeis estabelecidos em todo o território americano, eles têm também a preparação de imposto de renda à pessoa física, tanto nas lojas quanto um mecanismo online de preparação de imposto de renda à pessoa física. Tem também a questão da preparação de impostos para pequenas empresas, tanto na loja quanto no sistema online deles. Eles têm uma atuação muito forte com seguro de vida e serviços, obviamente, focados no público hispânico, que foi a origem deles, né? Eles têm também um processo de contabilidade presencial muito forte, focado em pequenas empresas, pequenos negócios lá na América do Norte. Além de tudo, eles têm também um aplicativo que funciona tanto em celular como em tablets para melhoria da gestão financeira, emissão de notas fiscais ou a invoice, né, americana, e que isso tudo tem um custo muito baixo. Eles cobram em torno de $20 por mês para as empresas terem acesso a esse sistema deles. É um sistema que provê, além do controle financeiro e a emissão de notas, o controle
de relatórios, informações, ou seja, que apoiam a gestão das pequenas empresas. Falando especificamente sobre a preparação de imposto de renda para pessoa física lá, eu disse que você pode, caso o seu imposto de renda seja complexo ou que você precise de mais segurança, você pode ir até um dos 4.000 escritórios da Liberty Tax nos Estados Unidos, fazer ali seu imposto de renda com um profissional frente a frente. Ou você pode entrar no site e fazer o imposto de renda online. E esse processo tem custos variados, dependendo do perfil da sua declaração. Começando por $15, uma taxa única de $15, e chegando até $79 para proprietários de empresas nos Estados Unidos. Além disso tudo, a Liberty Tax também tem uma universidade corporativa, porque imagine você capacitar e preparar 4.000 empreendedores, 4.000 profissionais da área contábil nos Estados Unidos. Isso não é uma tarefa fácil, né? Por todo o sistema, a receita consolidada de todo o sistema da Liberty Tax configurou em 2015 um valor de $434 milhões, só para vocês terem ideia do tamanho que é essa empresa. Bom, e aqui no Brasil? Será que isso é possível? Será que isso existe? Se a gente for olhar as principais redes de franquias aqui no Brasil também, todas elas estão focadas também na questão do fast food, locação de automóveis, e temos aí também, como uma característica nossa, escolas de inglês e perfumarias. Aliás, a maior rede de franquias do mundo na área de cosméticos é brasileira, com muito orgulho. No que diz respeito ao ranking mundial de marcas franqueadas, o Brasil até muito bem posicionado. Nós estamos na 4ª posição nesse ranking. Nós temos 2.900 marcas, enquanto nos Estados Unidos nós temos 3.800 marcas franqueadas. Ou seja, o franchising no Brasil é bastante desenvolvido. Nós estamos numa posição global de uma competição bem interessante. A primeira posição é da China, com 4.000 marcas. Agora, quando a gente vai entender a penetração do franchising nos negócios brasileiros, a gente já fica numa posição mais em desvantagem. Porque nos Estados Unidos nós temos hoje 769.000 unidades franqueadas, enquanto que no Brasil nós temos apenas 125.000. Lembram-se quando eu falei no começo dessa aula que nós temos 45 milhões de pessoas envolvidas com atividade empreendedora e que muitas delas, ou a grande maioria, tem grandes dificuldades na gestão do seu próprio negócio? Esse problema, fora do Brasil, já foi resolvido, utilizando a expertise, o know-how e a padronização das redes de franquia. Esse movimento, aparentemente, no Brasil, tende a seguir as tendências globais. Afinal de contas, com a franquia, você dilui o seu risco e aumenta o seu aprendizado. Claro que esse modelo não serve para qualquer um. Não serve. Se você tem um modelo de negócios específico, muito bem elaborado, muito bem planejado, que atende com excelência aos seus segmentos de mercado e tem uma marca muito forte, o modelo de franquias não serve para você. Entretanto, este movimento nos parece bastante forte e, em especial, aqui no Brasil, tende a crescer numa velocidade bastante significativa. Mais ainda, nós tivemos, aqui no Brasil, nós temos hoje, 2 redes de franquias que eu consegui identificar. A primeira delas é a Sevilha, que possui hoje, conforme dados que eu colhi no próprio site, 11 unidades. E a segunda é a NTW, Contabilidade, que possui 40 unidades, foi a primeira rede de franquias no Brasil a ser instalada e também a primeira a ganhar o Prêmio de Excelência da ABF em 2015, o Prêmio de Excelência em Franchising. Creio eu tenho muita convicção que novas redes de franquia, novas marcas surgirão aqui no nosso mercado, até porque é fundamental para não só o desenvolvimento dos escritórios contábeis já existentes, como também para a criação de novas organizações
que é um movimento que vem surgindo também com bastante força, a partir de uma nova geração de empreendedores, de uma geração nova, que está muito preocupada e que está muito empenhada no desenvolvimento e no aproveitamento de oportunidades que estão surgindo em nosso mercado. Abordando agora um outro aspecto, nós temos também, isso é inexorável, é uma questão bastante consolidada no meu pensamento, uma série de estrangeiros entrando aqui no Brasil. Pequenas e médias empresas de contabilidade ou de prestação de serviços na área contábil, de auditoria, de prestação de serviços mesmo, de terceirização da escrituração e do processamento de folha de pagamentos, já existem há muito tempo. Uma dessas empresas que está entrando aqui no Brasil, que é muito forte nos Estados Unidos, é a Paychex. A Paychex processa hoje a folha de pagamento de 590 mil empresas nos Estados Unidos. E, além dos serviços de processamento de folha de pagamentos, eles têm também serviços ligados à gestão de recursos humanos, contabilidade e finanças lá na América do Norte. Aqui no Brasil, eles entraram exclusivamente para o processamento de folha de pagamento e a estratégia deles tem sido a partir ou utilizando como parceiros os próprios escritórios contábeis. Outra empresa que é muito forte nos Estados Unidos é a HR Block, que processa nos Estados Unidos cerca de 1 em cada 6 declarações de imposto de renda à pessoa física, lá na América do Norte. E eles já estão presentes aqui no Brasil desde 2012, operando, por enquanto, exclusivamente em meio eletrônico, via site, via portal da HR Block. Eles estão presentes também na Austrália, no Canadá e na Índia. De uma forma resumida, eu enxergo que é inevitável esse processo de internacionalização da concorrência aqui no Brasil. Por que eu digo isso? Pense você como acionista, como diretor, como gestor de uma dessas grandes empresas prestadoras de serviços na área contábil lá dos Estados Unidos. Para onde que você vai expandir os seus negócios? Para a Europa? Na Europa, infelizmente, nós temos ali uma série de países com legislações específicas, com mercados muito pequenos, se comparados, por exemplo, ao Brasil. Para vocês terem uma ideia, a maior rede de franquias de escritórios contábeis da Inglaterra possui apenas 23 unidades. Então, por onde mais você vai investir? Aonde mais você vai investir, expandir os seus negócios? Na América Latina, onde você tem vários países de economia pequena e com legislações específicas? Na Ásia, onde há riscos, fora inclusive dos riscos legais, riscos físicos de guerras e outras coisas mais, uma instabilidade política gigantesca. Então, se pensarmos no médio e longo prazo, o Brasil se torna um grande mercado atrativo para essas multinacionais, para essas empresas que têm um grande volume de prestação de serviços lá nos Estados Unidos e que querem expandir sua atuação. 45 milhões de empreendedores, gente, não é pouca coisa. Está certo que nós temos somente 10 milhões de negócios formais, mas no médio e longo prazo, a expectativa nossa, óbvio, é que todos eles sejam formalizados. Nós temos que analisar agora um outro aspecto. Imagine que você, que até pouco tempo atrás, você ia até a mercearia, comprava ali os seus produtos, voltava para casa. A mercearia, qualquer tipo de loja, uma livraria, tinha apenas a loja física como canal de atendimento aos seus clientes. Isso foi evoluindo. De repente, chega no Brasil o comércio eletrônico e você começa a fazer compra tanto na loja física quanto na loja eletrônica. Entretanto, num primeiro momento, essas lojas não tinham conexão nenhuma entre si. Os preços eram diferentes, o atendimento era diferente, não havia comunicação entre essas empresas. Eram como se fossem duas empresas diferentes, uma operando no eletrônico, outra em loja física. A isso a gente dá um nome de multicanal ou multichannel. Né? Ao primeiro modelo, onde você só tem um canal de atendimento, o nome é single channel, ou seja, canal único. Com o passar do tempo, essas lojas eletrônicas foram sendo integradas ao modelo de negócio da empresa. Ou seja, os preços passaram a ser os mesmos, as reclamações que você tinha numa loja chegavam até a outra. Houve uma integração dos canais de comunicação de forma que o cliente era atendido, ou é atendido, de uma forma única.
A isso a gente dá o nome de cross-channel, ou seja, um cruzamento desses canais em um ponto único de convergência, que é o cliente. Boa parte das organizações no Brasil, contábeis ou não, estão em busca desse desafio do cross-channel. Entretanto, há um desafio ainda maior. Há um conceito que é único, que é pouquíssimo utilizado pelas empresas no mundo inteiro. É o conceito de omnichannel. O que é isso? É o conceito onde o consumidor, o cliente, tem uma experiência única em todos os pontos de contato da empresa. Um modelo de negócios que eu sei que funciona muito bem, que eu vivi esse modelo pessoalmente, é o da Disney. Quando você vai planejar a sua viagem à Disney, no site da Disney, a experiência, o momento memorável começa ali. E esse momento é refletido em cada ponto de contato que você tem, seja físico ou eletrônico, com as empresas, com a Disney. Antes mesmo de você entrar no parque. Isso é muito bacana, porque no antes, no durante e no depois da experiência de consumo, você fica com aquele valor que a empresa quer transmitir para você. São raríssimas, como eu disse, as empresas que chegaram a esse estágio. Porém, é aonde todos nós esperamos, é onde todos nós imaginamos que vamos chegar. Por enquanto, se você trabalha com o conceito de cross-channel, já está de bom tamanho. O problema é que tem muita gente ainda pensando no single channel, seja físico ou eletrônico. E isso acaba aumentando o seu custo, aumentando o seu risco e diminuindo o seu valor. De nada adianta você ter somente um canal eletrônico. Se você tem isso, você está voltando atrás no tempo. Você está usando o conceito de single channel, só que eletrônico. Ou seja, usa um modelo de negócio obsoleto com uma tecnologia nova. Ou seja, não há valor percebido pelo cliente quando você trabalha num canal só. E nesse caso, obviamente, você vai ter que cobrar pouco. Porque ninguém vai pagar mais, sendo que ele só tem uma opção de atendimento. Acreditar que a contabilidade online é uma saída para todas as organizações contábeis no Brasil é um equívoco muito grande. Na realidade, isso funciona. Funciona se você tem um segmento específico, se você trabalha com um segmento único e que tem a clara percepção de que não há valor agregado naquela oferta sua. Se esse for o seu desejo, tudo bem. Mas eu creio que esse modelo não será sustentável no longo prazo, porque para isso você precisa de muita escala. E no Brasil, falar de muita escala com uma legislação tributária complexa e uma legislação trabalhista insegura é complicado. Cada ramo de atividade, cada estado, ou mesmo cada município, tem peculiaridades e que dificultam e muito a minimização de custos e a maximização de valores. Portanto, a saída para canal eletrônico é muito boa, desde que você atue no conceito de cross-channel, ou seja, o canal eletrônico é mais um canal de atendimento ao seu cliente, de forma a agregar valor para ele naquele momento, naquela relação. E quando ele precisar de um apoio presencial, ele pode saber que contará com o seu apoio. Pessoal, você que está aí assistindo a nossa primeira aula, isso é um primeiro cenário, um primeiro contexto. Nós temos muito ainda que aprender, muito ainda o que discutir. E mais uma coisa, nada do que nós estamos falando aqui é verdade absoluta. Tudo nós temos que analisar caso a caso, com a sua realidade, com o seu modelo de negócio, com o seu segmento de mercado. E nós vamos aprender isso ao longo dos nossos cursos. Mas eu gostaria de resumir aqui para vocês as 5 mega tendências que eu acredito que estão em pleno vapor aqui no Brasil. Obviamente que elas estão começando, mas na minha percepção, elas estão tendo uma velocidade cada vez maior
e abrangendo um número cada vez maior de organizações contábeis. Ou seja, esse processo se torna inevitável, na minha percepção. A primeira mega tendência é a de profissionalização, ou seja, de criação do mindset empreendedor para você. Além, claro, de cuidar dos aspectos técnicos da sua organização contábil, torna-se imprescindível você gerir o seu escritório. Afinal de contas, se você não fizer isso, quem vai fazer? Entender como gerenciar melhor, planejar melhor os seus recursos humanos, a sua tecnologia da informação, o seu cliente e, sobretudo, planejar os rumos que você quer para o seu negócio. Isso é fundamental. A segunda mega tendência é a mudança do conceito de single channel, um canal só, para o conceito de omni-channel. Claro que se você conseguir chegar até a questão do cross, ou seja, o seu cliente ser bem atendido, seja por e-mail, por telefone, por reunião, e que nós não passemos por aquela situação, muito comum, inclusive, em outros tipos de negócio, que você liga e tem que explicar para uma pessoa todo o seu problema. E aí ela te transfere e tem que explicar tudo de novo. E aí você manda um e-mail e tem que explicar tudo de novo. Isso é o contrário do cross-channel. Então, se chegarmos até essa situação, até este modelo, onde o seu cliente será bem atendido e que não precisará contar toda a história dele repetidas vezes, de forma desgastante para todo mundo, já está de bom tamanho. E você, que já está entre os 33% dos escritórios contábeis que têm clientes leais, não só satisfeitos, busque chegar ao Omnichannel. Busque que o seu site, que o seu portal, que o seu aplicativo, que os seus funcionários atendam o seu cliente tão bem quanto você faz pessoalmente. Este é o conceito da melhor experiência possível para os seus clientes, ou seja, o Omnichannel. A terceira mega tendência é a da segmentação, entendendo qual é o valor que o seu segmento espera de você, qual é o modelo de negócios perfeito para o seu negócio, para o seu escritório atender a esse cliente, reduzindo desta forma os custos, os riscos e aumentando ao máximo o valor entregue. A segmentação é fundamental para as organizações contábeis. E isso não quer dizer que você deva trabalhar somente com um segmento de mercado. Você pode trabalhar com quantos quiser, ou melhor, com quantos der conta de trabalhar. Porque esse processo de segmentação não é simples, não é fácil e dá trabalho. A sugestão que eu dou e que nós vamos detalhar nos próximos cursos é que você escolha um segmento, aquele de maior potencial, de menor risco, de menor custo, e que garimpe aquele veio até você atingir os seus objetivos. E depois passe para outro segmento. E assim por diante. Mas nós vamos analisar esse aspecto mais detalhadamente nos próximos cursos. Fique tranquilo. A quarta tendência que ocorre aqui no Brasil, e que é um processo, faz parte de um processo global, ligado inclusive a setores não contábeis da economia, é a tendência de atuação em rede, de franquias, de fusões e aquisições. Quanto a isso, não me resta dúvida alguma, que é um movimento muito forte e que o poder dessas redes, tanto no que diz respeito à redução de custos, redução de riscos e potencialização de oportunidades, é muito grande. Fique atento a isso. Por fim, mas não menos importante, a quinta tendência. A concorrência global. Também não me resta dúvida que esta concorrência que nós temos, essa competição que nós temos hoje no Brasil, é apenas um prenúncio para um grande passo de concorrência global entre as diversas organizações que prestarão serviços contábeis. Por isso que eu digo, a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Peter Drucker já dizia isso. Crie seu futuro. Analise cada uma dessas mega tendências. Traga para a sua realidade. Comece agora a se preparar. Porque assim, quando você estiver nesse processo de preparação, quando estiver se fortalecendo, quando estiver com mais valor gerado, com menor custo, dificilmente
você será ameaçado por essa concorrência, seja ela global, seja ela local, seja predatória ou sadia. O nosso objetivo foi contextualizá-lo com relação ao cenário nacional e global no que diz respeito às organizações contábeis. Nosso objetivo sempre será te ajudar a sair do oceano vermelho, de custo alto, de risco alto e de baixo valor, rumo a um oceano de grandes oportunidades, de alto valor, de baixo risco e baixo custo. Espero te encontrar nas próximas aulas. Será um prazer para nós. Bom, pessoal, era esse o vídeo, né? Eu acho que quem chegou depois e que não viu o que eu pedi no começo foi só a Girley, que chegou depois. Então, o que eu estou pedindo, Girley? Era para assistir o vídeo, né? E eu ver essa atenção assim a 5 megatendências. Ele deu um resuminho no final, mas ele falou delas ao longo do vídeo, né? E apresentar numa forma de tabela quais são as 5 megatendências, qual que é a característica de cada uma delas. Então, esse que era a nossa atividade de hoje. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente poderia até fazer um debate, porque de fato é bem interessante. Quem está em escritório contábil, eu acho que consegue se ver bastante. Por mais que esteja no escritório, eu sei que tem gente que trabalha em alguns escritórios muito bons aqui da cidade, que são dessa turma aqui. Mas por mais que o seu escritório seja um escritório que esteja entre os melhores da cidade, talvez ele não esteja no patamar do que o Cláudio aqui, que é o apresentador, comentou, né? Do que a gente vai ver no que vai se transformar no futuro. Essa questão das franquias é muito forte. Eu acho que a gente não tem isso ainda formado aqui no Brasil. E eu penso que aqueles primeiros que ingressarem, né, em uma franquia, né, não que monte uma franquia, mas que ingressem em uma grande franquia que venha para o país, embora isso não deve ser barato, né, você ter direito a ser um franqueado, é um investimento que você faz, mas eu acho que sai na frente de muita gente, né? Imagine os primeiras pessoas que compraram as franquias de McDonald's no Brasil lá atrás, né? Lá na década de 70, 80, quando chegou o McDonald's no Brasil. Quanto que essas pessoas ainda não ficaram mais milionárias, né? Outro dia eu conheci uma garota pessoalmente, conversando com ela. Ela entrou na franquia da Chili Beans, eu acho que em 2005, né? Já faz 15 anos, faz um bom tempo, né? E agora, atualmente, ela tem 23 lojas da Chili Beans. Então, quem entra primeiro nas franquias tendem a sair na frente, tá? Pessoal, é isso o bate-papo de hoje. Esse vídeo não tem como vocês acessarem direto, como eu falei. Agora ele ficou gravado no meu vídeo, né? Então, depois, se vocês quiserem assistir esse vídeo, ele ficou gravado na minha aula. Vocês conseguem tá assistindo esse vídeo. Essa atividade que está na tela, até vou deixar maior aqui, que ele vai ficar nesse vídeo. Eu vou colocar também lá no nosso AVA, tá? Essa atividade. Pode entregar hoje, pode entregar semana que vem. Tem uma diferencinha aí de 100 pontos na pontuação máxima, né? Eu acredito que vocês têm tempo para fazer hoje. Tá facinho de fazer, tá facinho de montar e tá facinho de mandar no meu e-mail, tá? Eu peço que mande no meu e-mail na Anguera, que é bem simples, né? silvio.rosa@anguera.com. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse vídeo? Tá tudo em ordem com vocês? Ninguém comentar mais nada? Vamos ver quantos presentes eu tenho nesse instante. Nesse instante estou eu e mais 14 colegas aqui comigo, tá? Pessoal, vocês mandam para mim hoje, então, esse resuminho das 5 mega tendências? Pode ser? Ninguém me responde, então eu entendo que é assim tudo. A Érica vai falar alguma coisa, Érica?
Por mim, pode ser. Obrigado, Érica. Muito obrigado. Pode ser. Obrigado, Alan. Você gostou do vídeo, Alan? Foi legal, até que não travou aqui. De vez em quando só a imagem que ficava parada, mas o áudio ficou legal. Entendi. As duas Paula, tudo bem, Paula? Gostaram do vídeo? Olá, tudo bem, sim. Tá, Girlei. Oi, Não, tudo ok, Silvio, tudo bem. tudo em ordem? Tudo. Tá, então acho que a semana que vem a gente se encontra de novo. Tem uma outra atividade também. Então, da onde que vem esse vídeo? Vem da empresa que fornece o software para o nosso laboratório, que é a Mastermac. Eu particularmente gostei bastante. E a semana que vem tem uma continuidade que ele vai falar de um Canvas, né? Aquele quadro Canvas, de modelo de negócios, para escritório de contabilidade. Eu também acho bem legal a gente olhar isso, tá? Então, beleza. Na semana que vem a gente volta a se encontrar. Eu aguardo vocês. Agora vocês têm mais 1h30 para fazer a tabelinha, me mandar. Eu acho que está um tempo tranquilo, tá? E na semana que vem a gente volta a se encontrar. Vai falar mais alguma coisa sobre essa parte de gestão contábil. E fica uma aula pendente para a gente fazer no laboratório. Todo mundo de máscara, todo mundo com um monte de álcool gel. Né? Quem tiver gripado não vai, pelo amor de Deus. Mas a gente faz uma aulinha lá pessoalmente. Acho que vai ser legal a gente se encontrar, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite para vocês. Ô Silvio, Pode só uma falar, pergunta. filho. Sobre esse trabalho, ele tem que ser necessariamente em formato tabela? Não, acho que não. Eu falei para ficar mais fácil. Porque senão, sabe o que acontece, Alan? O pessoal só coloca as 5 tendências. Eu não quero as 5 macro tendências. Eu quero que descreva um pouquinho dela, entendeu? Então, se você colocar a primeira mega tendência, 2 pontos, e descrever ela, tá valendo. Não tem problema, não. Ah, tranquilo. Beleza. Entendeu? Mais algum colega? Eu vou encerrar aqui a gravação, hein? Muito obrigado. Já tem data ou essa aula presencial no laboratório? Não tem ainda, Aline. Não tem. Eles me falaram em junho, tá? Junho? E o que eu ouvi dizer é que a galera vai estar preparada. Vão distribuir até máscara para vocês lá. Mas eu não tenho data ainda, Aline. Tá bom, Silvio. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.